Olá, meu nome é Maria e vai começar mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é de atividades. E a atividade da vez é a matemática, os números. Eu estou apresentando os números para o meu filho, então quero compartilhar com vocês os métodos que eu estou usando. Eu estou usando vários métodos, várias formas, estou usando textura, atividades, objetos, vários elementos para apresentar os números para ele. E além de mostrar, os números, identificar o número para ele, cada número individualmente, estou mostrando também a quantidade de cada número. Que essa parte é um pouquinho mais complexa para a criança, entender que o 2 são 2 unidades, o 3 são 3 unidades. Então eu apresento para ele o número e paralelamente eu já apresento a quantidade, para na cabecinha dele ficar muito mais fácil entender que 1 é uma unidade, 2 é 2 unidades. Então ele ainda às vezes tem que contar, mas alguns números ele só em olhar ele já sabe que é o 2, o 3, o 4. Então, eu vou fazer uma série de vídeos para vocês mostrando passo a passo, todos os métodos que eu estou usando para apresentar os números e as quantidades. E o método de hoje é o método números de lixa. Também tem as letras de lixa, que mais pra frente eu vou apresentar para eles também do mesmo jeitinho, que eu gosto bastante desse método. Esse método é um método criado pela Maria Montessori, é um método montessoriano que eu me identifico bastante. Então ele se adaptou bem legal com esse método, então eu resolvi compartilhar com vocês como é que eu fiz os números de lixa. Eu fiz com lixa mesmo, tá? O material original, ele é com madeira, ele é um pedacinho de madeira com lixa também. Aqui eu fiz com a minha realidade, com os materiais que eu já tinha em casa mesmo. Eu não saí pra comprar nada, tudo eu já tinha. Eu já tinha lixa, a gente tá em obra, então eu já tinha lixa. Eu tenho bastante material de papelaria, então o papel também eu já tinha. Se você quiser fazer um original, você vai precisar de uma madeirinha MDF e de uma lixa. Mas eu mostrei passo a passo como é que eu fiz esse aqui. Fiz com cartolina mesmo e com lixa. E também mostrei para vocês como que eu mostrei, como que eu apresentei essa atividade para ele. Tanto eu apresentei os números, quanto também a quantidade. Um vídeo bem completinho, mostrei como é que eu fiz o material, também mostrei como é que eu apresentei o material para ele. Então se você gosta de vídeo de atividades, comenta aí o que você quer ver no canal. Se você gosta de vídeo, compartilha com a galera, dá muito like. Bora fazer esse canal crescer, chega de blá blá e bora lá pro vídeo. Para fazer os números de lixa, você vai precisar de lixa. A lixa eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, mas você pode, na hora que for comprar, você ver qual é o tato que você mais se agrada, tá? Eu gosto desse aqui, que ele tem um grãozinho mais grossinho, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo qual é o número. Aqui tá falando que é uma lixa de 150. Mas você pode pegar uma mais fininha, uma mais grossa, isso aí da sua preferência. Também vai precisar de um pedacinho de cartolina. Eu aconselho vocês pegar uma cartolina mais grossinha que você tiver. Se você não tiver cartolina grossinha ou papel cartão, papel colo 7, faz com a folha sulfite mesmo, mas é melhor para a criança manusear quando a folha é mais grossinha. Se você não tiver, você pode colocar também no pedacinho de papelão e aí fica bem mais resistente, tá? Mas também é da sua preferência, faça com o que você tem em casa, o que é mais acessível para você. O importante é fazer, e apresentar uma nova atividade para a criança. Você vai precisar pegar um molde, eu peguei aqui o molde da internet, eu vou mostrar para vocês. Primeiro passo, você vai abrir o Google, e aqui eu coloquei o número 2. E a gente vai escolher aqui o número que a gente quer. Então, eu escolhi esse. Aí, a gente vai clicar na imagem para abrir o site. E bem aqui em cima tem 3 pontinhos. Você vai clicar nele e você vai diminuir aqui o tamanho que você vai querer o seu número. Meu número tá aqui. Eu quero um número bem pequeno, metade dessa folha. Então, eu vou ali nos 3 pontinhos e vou diminuir. Ó, tá 75. Vou diminuir até ficar metade da folha que eu quero. Então, eu vou colocar aqui uma fita aqui em cima, colocar aqui uma fita embaixo, para segurar bem a minha folhinha e eu poder fazer a cópia. Eu vou passar com um lápis mesmo, ó. Prontinho, já tiramos o molde. Isso a gente vai fazer com todos os números. Se você tiver já números, melhor ainda, porque daí você pode pegar números aqui, eu tenho um número de EVA, é um tamanho até que pequeno, mas eu acho que deu para trabalhar bastante com ele. Então, eu fiz com um número pequeno aqui com EVA, depois eu vou fazer para vocês outro número um pouquinho maior, tá? Prontinho, o nosso molde já tá feito. Se você já tiver número de EVA ou número com outro tipo de material, melhor ainda, porque você vai pegar aqui a lixa, vai colocar do lado contrário, tá? Pra poder conseguir escrever, porque esse lado aqui fica um pouco difícil. E você vai colocar aqui e já vai tirar o molde. Lembrando que você tem que colocar do modo contrário, tá? Porque se você colocar desse modo, a hora que a gente for cortar a lixa, vai ficar errado o número. Então, pra ficar com o número certinho, você vai fazer do lado contrário e vai fazer aqui
o molde. O mesmo é com o papel. Se você pegou o molde da internet, você vai cortar aqui, né, direitinho, e depois você vai colocar do modo contrário, pra na hora que você for cortar, a lixa ficar certinho. Se você já vai tirar o molde por esse lado, aí você coloca direitinho o número certinho do jeito que ele é mesmo, tá? Pra aí quando você for cortar, ele vai ficar o número certinho aqui. Vou fazer desse lado, que eu acho que fica melhor. Prontinho. Agora, colocar do lado certinho e vamos colar aqui na folha, tá? A folha, você, como eu falei, você pode escolher o tamanho que você quer. Quanto mais grossa, melhor pra criança, pra ela conseguir manusear com facilidade. Aqui, meu filho já tava bem apto com esse material aqui, então ele conseguiu manusear direitinho. Mas se seu filho, né, tá começando a ser apresentado agora pros números, eu aconselho você pegar um material mais grossinho. Se você não tiver, cola essa folha aqui, você vai colar num pedacinho de papelão, só pra ficar um pouquinho mais resistente. Agora você vai pegar aqui uma cola e vai passar aqui em todo o número. Passa bastante, principalmente nos cantinhos, tá? Bastante, bastante. E aí você vai colar aqui e tá pronto o nosso número de lixa. E como que eu apresento pra ele os números, né? Eu comecei com o número de lixa pra ele ter um material, né, sensorial, pra ele, além de ver, né, sentir o que é o número. E também ele ter, entender o que é a quantidade do número. A criança contar de 1 a 10 é bem simbólico pra criança, porque é uma música, então ela vai contar 1, 2, 3... E ela não entende o que é o 2, o que é o 1, o que é o 3. Eu comecei a trabalhar o número com ele já bem material mesmo. Então ele vai sentir o número e logo em seguida ele já vai entender a quantidade de cada número, tá? Eu fiz esse número de várias formas, para entender de várias formas o que significa cada número. Então aqui é o 2, 2, e aí depois vai ser a vez da criança. E agora a gente vai pegar 2 unidades do número, que é o número 2. Para apresentar as unidades, você pode pegar vários materiais. Eu gosto de trabalhar bastante com material natural. Então, eu comecei com ele com sementes. Então, ele vai pegar 2 sementes e vai colocar aqui 2. E logo em seguida a gente vai fazer a contagem. 1, 2. E assim a gente vai fazer com todos os números. Sobre as quantidades, você pode fazer com sementes, aqui com pedrinhas. Essas pedrinhas aqui, aquelas de aquário, de enfeite de vaso, eu achei bem legal para trabalhar números com ele. Você já pode trabalhar o material dourado, que é bem clássico, né, da educação infantil. É um material natural, são madeirinhas. É bem fácil de encontrar material dourado, tá? Então, é bem legal também trabalhar com ele. O número 1, então a gente vai colocar aqui o número 1, uma unidade. Cada quadradinho desse aqui é uma unidade. Esse aqui é o material dourado. Logo, logo eu vou apresentar para vocês atividades com material dourado. Agora a gente vai focar nos números de lixa, tá bom? Vou colocar aqui a pedrinha, que é outro tipo de material que a gente pode trabalhar. A gente também pode usar botões, tá? Aqui tem os botões bem grandões, aqui tem os botões bem pequenos. E a gente vai colocar 4 unidades de botões. A gente também pode usar os lápis de latinha. Também é um material bem bacana para trabalhar quantidades, tá? Ó, 1, 2, 3. Você não precisa pegar todos os materiais que tem aqui. Você pode escolher só um. Ou só o lápis, só a tampinha, ou pedrinha. Você pode juntar as pedrinhas com ele na rua para fazer atividade, né? Você lava, deixa limpinho para fazer atividade. Eu acho muito importante apresentar o número já com as suas quantidades. Ó, esse aqui é o número 2, ó. 2, 2. E ele tem 2 unidades. 1, 2. Agora a vez do Maxwell. O Maxwell vai escolher um número que a gente vai trabalhar. 4. O 4. Então vamos lá. Esse é o número 4. Isso, viu? 4, ó. 4. Maxwell. Vai, faz com o dedinho primeiro. 4. Isso. Agora a gente tem que pegar 4 unidades de pedrinha. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o número 3. Primeira mamãe.
1, 2, 3. Agora é a vez do Maxwell. 2, 3. 1, 2, 3. Assim, ó. 3. 3. Assim? Isso. 3. 3. Muito bem. Agora vamos colocar 3 unidades de pedrinhas. Conta, quantas unidades tem aí? 1, 2, 3, 3. Tem que arrumar. Assim? Esse aqui é qual número? 3. Então a gente tem que colocar quantas pedrinhas? 3, Três. muito bem. Então vamos contar quantas pedrinhas tem? 1, 2, 3. Muito bem, 3. Esse aqui é o 0. O 0. Olha só, o 0 é uma bolinha. Muito bem. Agora o Maxwell quer qual número? Esse é 1. 1. 1 Então vamos trabalhar com o número. Primeiro a mamãe, ó. 1. Agora o Maxwell. 1. Quantas pedrinhas temos que cortar ali? 1. Uma pedrinha, que é uma unidade. Muito bem. Você não precisa pegar todos os números de uma vez só. Você pode começar de 1 a 5. Eu comecei de 1 a 5. Tem professores que já gostam de começar de 0 a 9. Eu quis começar aos poucos. Então eu apresentei primeiro bastante para ele de 1 a 5 e depois eu apresentei o resto dos números, tá? Pra ele entender, né, bem a lógica de cada número aqui. E depois, quando chegar nos números mais altos, ele não se sentir tão cansado, né? Não ser tão enjoativo a atividade. Porque, né, tem que contar mais, tem mais pedrinhas e assim vai. Você pode começar de 1 a 3, depois de 1 a 5 e depois for acrescentando mais os números. E uma outra opção também é fazer com areia, que é um material bem acessível, né? Areia, você vai na praia ou você pode pegar areia de obra, peneirar, deixar ela bem fininha. Uma folha sulfite, como eu falei, a folha também, você pode pegar uma folha mais grossinha, um papel cartão, um papel corlosete, ou até mesmo depois colar essa folha aqui numa cartolina. Eu fiz assim mesmo, que ele conseguiu, né, manusear bem, mas se eu visse que ele tivesse dificuldade, eu ia adaptar para deixar um pouquinho mais grossinho aqui. O número também você pode pegar molde da internet. Aqui eu preferi fazer a mão livre mesmo, tá? Então eu fui fazendo a mão livre com a cola líquida, tá? A cola branca. Você também pode usar a cola bastão, mas eu acho que a cola bastão, ela cola pouca areia, tá? Como ela seca rápido, ela não pega tanta areia. Então eu fiz com cola de bastão, mas eu não gostei do resultado, ela ficou bem fininha. E já a cola líquida, né, a cola branca, ela já pega bastante. Então aqui eu vou fazer o número 6, como não tem aqui, né, fazer o número 6 com vocês, ó. Eu fui fazendo na mão mesmo, tá, sem molde, mas como eu falei, vocês podem pegar o molde aí da internet, tá? E aí você vê, né, aqui, ó, tem essa partezinha da cola, que ela tem um biquinho que dá pra deixar quadradinho. Ou você também pode deixar ela mais arredondada, ó. Aqui vocês conseguem ver, né? Um eu fiz mais fininho, o 5 eu fiz mais grosso. Eu fiz um pouco diferente. Como eu fiz na mão, eu fui fazendo do jeito que eu conseguia, né? Sem o molde, né? Mas se você pegar o molde, você pode pintar com pincel bem certinho, sabe? Onde fica. Aí aqui, ó, pra deixar bem certinho, eu fiz com o dedo, pra ficar um número bem certinho. E agora a gente vai colocar a areia. Sem dó, tá? Areia sem dó. Deixa a areia ali, ela absorver bastante. Você pode fazer umas batidinhas bem de leve, tá? Não arrasta, porque você pode espalhar a cola. Só uma batidinha bem de leve pra areia entrar bem na cola. Aí espera 1, 2 minutinhos só pra cola absorver bastante a areia e ficar bem grossinho, tá? Eu vou deixar aqui bastante tempo para depois a gente tirar. Enquanto isso, a gente vai fazendo o outro número. Prontinho. Agora a gente vai tirar aqui o excesso. Um potinho de areia, gente, rende muito mesmo. Não tem nem meio copo aqui de areia. Não precisa pegar muita areia, tá? É bem pouquinho mesmo.
ficou aqui o número 6. Esse número 6 ficou bem parecido com esse 1 aqui, né? Eu fiz mais fininho. Já é uma ótima opção de apresentar o número de uma forma diferente, né? Quanto mais diferente, mais atrativo para a criança, mais ela se interessa em querer aprender. Se você só for com um número na folha de papel, ok, ela vai se interessar ali no primeiro momento. Então, para ela continuar interessada, né, nos números, a gente apresenta o número de várias formas. Aqui a gente apresenta com areia, depois com lixa, depois com outro tipo de material, com EVA, com madeira e assim vai. Para ficar bem atrativo e a criança se interessar no conteúdo. Agora, antes de apresentar para a criança, a gente vai ter que esperar secar bem. Eu aconselho esperar secar de um dia pro outro, tá? Para ele ficar bem sequinho, que a cola ficar bem sequinha e bem coladinha. Então espere secar para poder continuar a atividade. E para finalizar, eu vou deixar essa arte aqui que eu fiz pro meu filhote. Eu fiz lá no Canva. E aí eu vou deixar gratuitamente aqui na descrição do vídeo para vocês só imprimir. Esses números ficam aqui, ó, junto com as bandejinhas dele de atividade. Então, aqui quando tem outros materiais, outras atividades, eu vou trocando por alfabeto de alimentos, ou alfabeto normal, alfabeto fônico. Então, eu vou trocando essas folhinhas aqui conforme as atividades que eu tô apresentando para ele no mês.